Jornalismo. Jornal Gente. Bandeirantes. 8h20. Vamos conversar com Carlos Honorato, que é consultor econômico e professor da Fundação Instituto de Administração, a FIA, e também da Faculdade São Paulo. Muito bom dia, Carlos Honorato. Bom dia, Zé Paulo. Bom dia a todos aí. É um prazer falar. Sou fã de vocês, então é um prazer maior ainda conversar com vocês nessa manhã de sábado. Pois é, Carlos, estamos aí, né, uma situação que jamais esperávamos em qualquer tempo viver, né? Estamos nela e vamos precisar sair porque uma das qualidades do ser humano é se adaptar às adversidades, né? E põe a diversidade nisso, Carlos Honorato. É um marco da nossa geração, né? Eu acredito que ninguém tenha vivido uma situação como essa, nem do ponto de vista pessoal, nem do ponto de vista econômico, né? E quando a gente fala de economia, que é mais a minha área aí, sabe, provavelmente a gente vai viver aí a pior depressão desde a crise de 29. Até porque quando a gente analisa a crise de 29, ela foi uma crise mais centralizada nos Estados Unidos que irradiou para o mundo como um todo. Quando você pega a nossa crise agora do Covid, muito provavelmente os países estão paralisando, você vai ter aí uma regressão muito forte do que a gente chama de oferta e demanda, e infelizmente a gente vai passar por uma depressão muito forte. Provavelmente no Brasil a gente vai ter aí -4 de PIB esse ano, as tendências ainda são avaliadas, é muito difícil da gente ter certeza do que vai acontecer, mas certamente vai ser nessa fase, pelo menos a mais aguda, 4, 5% de queda do PIB. Os bancos vão revisando, vão revendo, mas vai ser isso. Agora, Carlos, diante daquilo que é possível fazer num quadro tão instável, incerto, inédito e grave como esse aqui, você acha que a gente tomou o caminho adequado para tentar minimizar o impacto desse meteoro, como se referiu o ministro da Economia à crise, tanto para as pessoas físicas quanto para as pessoas jurídicas? O que dá para fazer, a gente está fazendo ou dava para fazer mais? Olha, quando o meteoro bate e a gente não tem uma previsão sobre isso, você tem que tentar agir o mais rápido possível. Eu acho que tem um choque em toda a economia, nos economistas e principalmente na equipe econômica, de que tentar entender esse novo mundo que a gente está vivendo. Quer dizer, você tem um componente um tanto quanto ideológico e de muitos economistas que são fiscalistas, e não que eu não seja, quer dizer, equilíbrio fiscal, gasto público ordenado, evitar despesas desnecessárias são importantes. A questão é que um evento tão agudo como esse que a gente está vivendo necessita de ações que são a intervenção do Estado. Quer dizer, você precisa de Estado, é inevitável. A gente está vendo isso nos Estados Unidos, quer dizer, eles são um país liberal, a favor do livre mercado, produção. No momento que você tem uma crise, o Estado interfere e tenta fazer as coisas acontecerem. As decisões estão sendo tomadas são, numa certa medida, corretas, né? Tem um apelo de levar recursos a quem não tem, de facilitar o crédito e a disponibilidade de recursos para o mercado bancário, para evitar qualquer risco bancário que a gente tenha. O risco maior é a questão da demora de operacionalizar isso, até uma incerteza que se o governo tem capacidade de operacionalizar isso. Quando eu falo operacionalizar, a gente define um valor de remuneração de R$600 aí para um público muito grande e demora demais para colocar isso em prática. Então, a gente está se enfrentando um Estado brasileiro que é ineficiente. Nós estamos redescobrindo uma camada da população que estava absolutamente à deriva, né, que são os informais, que não dependiam do Estado, e nós vamos ter uma hora da verdade em que nós vamos ter que colocar o Estado para apoiar essas pessoas, né, e abandonar um pouco, pelo menos esse ano, essa visão fiscalista de achar que eu tenho que ter equilíbrio fiscal. Eu ainda tenho visto economistas que a gente tem que tomar cuidado com o equilíbrio fiscal. Esse ano não tem equilíbrio fiscal. É óbvio que nós não podemos ter irresponsabilidade na hora dos gastos, separar essa PEC que foi aprovada aí pelo Congresso, quer dizer, de você separar
o orçamento de crise, de guerra, do orçamento tradicional é importante, evitar criar despesas obrigatórias novas e oportunistas, mas não tem jeito, eu tenho que jogar dinheiro na economia. Eu tive conversando com o pessoal do IPEA, você tem cerca de 80 milhões, 70, 80 milhões de pessoas que são informais, que dependem de micro e pequena empresa, que trabalham em pequenos negócios, e esse povo precisa ser ajudado. A gente está conversando ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes com o economista Carlos Honorato. Carlos, eu queria te perguntar se um momento tão crítico agora também pode ser um momento de ruptura em relação ao tamanho da máquina pública, da burocracia no Brasil, não é? É claro que nesse momento aqui não tem jeito, agora os meses vão se passando e em algum momento essa conta vai chegar. Você acha que a gente vai conseguir pelo menos tirar dessa crise tão grande uma lição positiva em relação ao funcionamento de máquina, Carlos? Thaís, essas crises são impressionantes, né? Quer dizer, a gente estava discutindo algumas coisas aí desde o ano passado, o que eles chamam aí do plano Mansueto e tudo mais, e de repente o Congresso consegue em 1, 2 semanas aprovar uma série de coisas numa velocidade impressionante. Aprova a PEC com 500 votos favoráveis, né? Porque foi o que aconteceu essa noite, né? Exatamente, a distância, quer dizer, é a prova de que a gente não precisa daquela lentidão interna para poder aprovar alguma coisa e para mudar a situação do país. Isso vai ficar evidente, né, não só no lado da política, da questão da aprovação das matérias, mas também do lado da vida da gente. Quem é professor vai mudar o jeito de trabalhar, vocês aí na rádio estão mudando, bancos, etc. Então, a gente vai ter uma ruptura na forma de encarar certas coisas. A nossa burocracia, quer dizer, o ministro da Saúde sistematicamente tem disso, a dificuldade que a gente tem de operar no momento de crise. E essa dificuldade é comum em todo momento, não é só no momento de crise. E à medida que a gente consegue avançar certos vícios institucionais, dificuldades institucionais, muito provavelmente a gente vai ter um outro mundo. E vai ter um outro mundo de demandas também, porque uma coisa que aconteceu com essa crise é que a gente está descobrindo essa camada de população, né? Eu acompanho muito os jornais de vocês, quer dizer, essa coisa das pessoas na rua, jogadas na rua, gente sem acesso à saúde e educação. Esse novo ambiente vai provocar um olhar diferente. Nós vamos ter que ser mais cuidadosos com isso. E não é questão de abandonar a economia, as doutrinas econômicas, a questão do equilíbrio fiscal, fazer o governo funcionar direito, mas nós vamos partir para um outro nível que, inclusive, vai ter impactos na política, né? Quer dizer, se os governantes, se os gestores, os líderes dos países não tiverem uma atenção, eles também vão sofrer com isso. Bom, eu tenho uma esperança muito grande, Carlos Honorato, na criatividade do brasileiro. Eu vejo que na área de serviços, as pessoas encontraram outras formas, né? O delivery é um deles, tanto para a entrega de produtos hortifrutigranjeiros, como de alimentação. Alimentação já havia, inclusive, empresas especializadas nesse delivery que fazem entrega, mas se ampliou esse leque agora com a crise. Então, me parece que as pessoas estão buscando outras formas, né, de atuação, porque é nas dificuldades que aparecem as oportunidades. Isso sempre foi dito e o brasileiro, nesse ponto, me parece, dá esperanças de criatividade. E essa desarrumação que a gente tem nesse momento vai provocar novos arranjos, novas formas da gente se organizar, né? Quer dizer, o próprio acesso a crédito, por exemplo, que é uma coisa necessária, quer dizer, as pessoas vão ter que se organizar para dar garantias, para conseguir recursos, a forma de trabalhar e de entregar seus serviços. A gente, nesse momento de crise, a gente tolera algumas falhas que talvez a gente não tolerasse no momento que a gente não tem crise. Então, essas adaptações, esses arranjos, essa criatividade vai gerar novas oportunidades. Quer dizer, uma economia desorganizada leva as pessoas a ocuparem os espaços que vão ficar faltando. O que eu acho que é fundamental, retomando a pergunta até da Thaís, o governo, do Rafael, né, o governo tem que dar um subsídio, uma condição para as pessoas passarem esse período mais agudo, que seja 2 ou 3 meses na melhor hipótese, que seja até o final do ano, numa hipótese intermediária, mas para justamente que a sobrevivência dessas pessoas leve a que a gente tenha uma nova economia após isso.
A crise de 29, que talvez seja o paralelo mais próximo do que a gente está vivendo hoje, gerou infinitas oportunidades nos Estados Unidos e no mundo como um todo. Demorou para reagir, demorou para melhorar, mas esse desarranjo vai levar a novas formas de negócio. Mas precisa ter uma atenção para a passagem dessa fase, porque senão a gente vai sofrer mais, além da questão da saúde, com famílias passando necessidade. E quando a gente fala em passar necessidade, é passar fome, é passar realmente uma coisa que no Brasil talvez a gente não tenha passado de uma forma tão extensa e com tanta gente nessa situação. Agora, Carlos, a gente precisa tomar algumas medidas também, eu imagino, para que quando o mais grave disso tudo passar, e a gente não sabe exatamente quando vai ser, quanto tempo vai durar, tudo indica que vai ser bastante tempo, para que a gente consiga impor um fim nessa gastança que nós estamos sendo obrigados a fazer agora e temos de fazer, é fundamental que a gente faça, não é? Para pelo menos embicar de novo o barco no sentido em que ele estava correndo, que era o sentido de ajustar aquilo que a gente gasta com aquilo que arrecada. É preciso fazer alguma coisa nesse momento aqui para já começar a emitir sinais para esse futuro que virá lá adiante, ou agora não dá nem para pensar nisso? Eu digo, aprovar PEC emergencial, essas coisas, você acha que já dá para ir adiantando esse lado? Veja, eu concordo contigo, Rafael, eu acho que dá para continuar. Veja, o Congresso, vocês aí, eu aqui, estamos trabalhando de casa, o Congresso tem todos os mecanismos para continuar trabalhando de casa também e fazer a aprovação até de reformas, né? Quer dizer, a agenda de reformas não pode ser abandonada com a desculpa do coronavírus, né? O que eu acho que tem que ser fundamental do Estado agora, talvez sejam 3 grupos de decisões. Primeiro é garantir a liquidez do sistema financeiro e bancário, que o Banco Central, na semana passada, anunciou e está garantindo isso, né? A segunda coisa é garantir que essa liquidez, a gente fala, não fique empossada nos bancos. Porque como você vai ter um risco muito grande dos negócios, das empresas, quer dizer, o risco vai ser assumido pelo banco. E o banco vai trabalhar como banco. Ele não vai assumir risco de negócios que estão à beira da falência. E você vai precisar de garantias do Banco Central, do Tesouro, de que operem essas garantias para as pessoas e empresas que precisem de financiamento e de crédito sobrevivam a esse período. E o terceiro momento é efetivamente reavaliar essa distribuição de recursos na economia. Vamos pensar o seguinte, se você não tiver nenhum ajuste, e infelizmente vai ter que ter um ajuste aí com o setor público de gastos do governo, do legislativo, do judiciário, do executivo. Quer dizer, esse gasto de operação que você tem, que é infinito praticamente, não é infinito, mas é bilionário, você vai precisar rever. Talvez você tenha que fazer algum ajuste nos salários dos servidores, principalmente com aqueles com os maiores salários, porque senão você vai criar uma casta de pessoas e empresas que sobreviverão à crise, que serão muito capitalizadas e vão dominar esse mercado, e uma casta de gente empobrecida, falida, que não consegue passar por isso. Então, não é só o apoio aos mais pobres e necessitados, mas é criar mecanismos de garantia, de financiamento, para que os negócios que vão sofrer muito agora sobrevivam lá na frente. E que a gente tenha um equilíbrio no Estado, depois de tudo isso, ele menor, mais enxuto, mais eficiente e mais justo. Eu acho que esse é o grande desafio e teria que ser a nossa meta pós-crise desse Covid. Professor Carlos Honorato, a gente tem levado aqui notícias para o nosso ouvinte que são angustiantes a respeito do Brasil sendo atropelado, entre aspas, em negociações com fornecedores de insumos que agora são fundamentais, proteção hospitalar, respiradores, enfim. Atropelado pelos Estados Unidos e por outros países. Parece que virou um pouco terra de ninguém agora quem vai conseguir ter acesso a esses equipamentos, né? Então, estou colocando esse exemplo aqui para lhe perguntar, professor, se o senhor já enxerga, pelo menos no curto prazo, como que está essa distribuição de forças em relação à economia internacional e de que forma que o Brasil está se colocando agora nesse momento? Nós temos a desvantagem que nós estamos no ponto mais distante da China possível e 90% de tudo que é produzido desses insumos está na China, né? Então, qualquer avião, qualquer navio que tenha que vir até aqui vai parar em algum lugar e o risco disso ser confiscado, quer dizer, nós, num momento como esse, quem pode mais, manda mais, né? Consegue mais.
Eu acho que o nosso governo, infelizmente, ele tem uma posição extremamente ideológica a respeito do mercado internacional, do ambiente internacional, e falta a palavra pragmatismo. Quer dizer, então, num momento como esse, você não tem amigos, você tem interesses, que é o que sempre norteou a política internacional. Esse evento vai levar países a repensarem essa distribuição global da produção. Eu tenho ouvido, por exemplo, nos Estados Unidos, que o pessoal está questionando, mas a gente não teria capacidade de produzir essas máscaras, de produzir esses respiradores no território norte-americano? E eles falam, não, nós passamos toda a produção para a China porque lá é mais barato de fazer. Mesma forma o Brasil. Então, eu acho que do ponto de vista industrial e de segurança nacional, os países vão começar a rever centros de produção, produtos que são essenciais, que não podem ser simplesmente terceirizados para o mercado internacional. E eventos dramáticos como esse levam a um reajuste de forças, né? Quer dizer, a velocidade com que a China está saindo dessa crise, e provavelmente talvez seja a estimativa que ele seja o único país que não vai entrar em recessão. Se ela não tiver outro surto, outra onda do Covid, ela provavelmente consiga crescer esse ano ainda na economia, sendo um dos poucos países que pode passar por isso. É difícil, mas pode ser. Com isso, quer dizer, você tem Estados Unidos, você tem Europa, num desequilíbrio de forças, numa paralisação muito grande, e caberia ao Brasil a ter inteligência de voltar a um pragmatismo, negociar o que é essencial, ter capacidade de definir prioridades aqui e encarar os fatos que a gente tem em relação à produção, produtividade, fortalecer a indústria nacional, para a gente não ficar à deriva disso. Não é só o Covid, qualquer outro evento extremo, a gente não pode estar vendido numa situação como essa. Muito obrigado ao professor Carlos Honorato, consultor econômico, professor da Fundação Instituto de Administração, FIA, e da Faculdade São Paulo. Até uma próxima, hein, Honorato? Bom dia, bom fim de semana. Pois é, Paulo, eu agradeço a todos vocês, foi um grande prazer conversar e estou sempre à disposição. Um abraço aos nossos ouvintes. Esta meia hora tem o apoio de Bradesco Empresas e Negócios. Com você no futuro do seu negócio.